Olá, bem-vindos a mais um Papos de Família, do nosso canal da Legal Family aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante, muito pouco falado, mas que vai ser bem esclarecedor, porque a gente está com um convidado super especial que vai, nos esclarecer muitas dúvidas sobre capacitismo na família, no trabalho e reflexões de um CODA. Vou apresentar o Gabriel. Ele é internacionalista, ele tem especialização em diversidade e inclusão, ele é gestor de crises, um homem PCD, que é pessoa com deficiência, a sigla, e CODA. Ele vai explicar já pra gente o que é um CODA, e também vai falar sobre a experiência dele e tudo que ele aprendeu e sabe, e ainda vem aprendendo e vendo como melhorar o capacitismo na sociedade. Bem-vindo, Gabes. Oi, Célia, tudo bom? É uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, apresentando o Gabes, agora ele vai realmente começar definindo pra gente o que é capacitismo e o que é CODA, que eu falei, mas assim como vocês, eu também não sabia. Bom, capacitismo é um tipo de preconceito relacionado a pessoas com deficiência. A gente tem homofobia para pessoas da comunidade LGBT, nós temos racismo para pessoas negras da comunidade negra, a gente tem capacitismo para pessoas com deficiência. Entra até no mesmo tipo de legislação, digamos assim. Quando a gente fala sobre CODA, é uma sigla em inglês para Child of Deaf Adults. Então, basicamente, tradução direta é filho de adultos surdos, que é uma comunidade recentemente que existe há um pouco tempo, não é tão antiga assim, muito porque existe um trabalho invisível de toda a comunidade que não nasceu com deficiência auditiva, mas tem toda a responsabilidade de ser um porta-voz para os seus próprios pais. Então, a gente foi criada essa sigla CODA para traduzir isso. Inclusive, tem até um filme chamado CODA que ganhou o Oscar de melhor filme. Pra quem quiser entender, sim. Então, CODA, na verdade, se refere a crianças que fazem a interpretação da língua de sinais, é isso? Basicamente, inclui, mas não exclusivamente. CODA é realmente sobre as crianças que têm pais surdos, e é uma comunidade em que a gente tem muita paridade de experiências. Uma muito clara pra mim eu tenho amigos que são CODAs, então a gente tem um grupinho só entre nós e que nossos pais, eles são muito amigos. E a gente troca mensagem, sua mãe saiu com a minha mãe, né? Onde eles estão? Deixaram o celular pra trás e foram embora, mas daqui a pouco voltam. É muito uma comunidade dentro da comunidade de pessoas com deficiência. E a gente acaba tendo mais proximidade com pessoas com deficiência auditiva, porque eu não sei se você já saiu com uma pessoa com deficiência auditiva, mas quando ela te dá as costas, acabou a conversa e você não tem mais acesso a essa pessoa. Então você sai correndo, você tem que, de alguma forma, conseguir alcançar essa pessoa. Então, a gente meio que cresceu tendo a noção de que, por algum motivo, nós vamos ser a voz e os ouvidos dos nossos pais. E explica especificamente, uma dúvida muito comum. Quem é surdo é mudo ou não? Tem diferença entre surdo e mudo? Existe uma diferença entre surdo e mudo. Algumas pessoas podem ser surdas e mudas, porque a gente tem uma questão. A surdez congênita, ela interfere muito na fala. Então, se uma criança que nasce surda, ela muito provavelmente vai ser muda, porque ela não aprende o som. Ela realmente não tem essa educação. Porém, uma pessoa que se torna surda, meu pai, ele tinha surdez espacial, ele ficou surdo aos 4 anos de idade. Ele já tinha aprendido a falar. Então, ele conseguia se comunicar, mas não ouvia. Existe a surdez progressiva também, entendi. Sim. E aproveitando esse gancho, é bem importante falar, do passar do tempo, A gente já teve um episódio sobre isso aqui no Legal Family, no nosso podcast. E os idosos também, eles vão ficando com menos interação se tem algum problema de audição. Sim. Então é impressionante, vão se isolando, não vão se comunicando, e aí vai realmente acarretando vários outros problemas. Então a gente só percebe a importância mesmo da audição quando vê que... Sim, a gente tem a ideia. Os 5 sentidos, eles são formas de sociabilização. Então a gente tem um paladar, você vai sair pro jantar, o paladar é o mais importante. Vamos pensar no encontro. Você passa um perfume pra quando a pessoa chegar perto de você, ela sentir um cheiro gostoso. Você vai pra um jantar, o paladar é o que mais se constrói nesse momento. Uma conversa, a fala e a audição são os 2 mais importantes. A visão, então, a gente normalmente utiliza a visão como porta de entrada pra tudo. Primeiro eu olho, gosto, crio essa conexão. Quando a gente tem a limitação de algum desses sentidos, nós começamos uma nova pauta que é: eu não gosto, não entendo, não quero. Que aí a gente tem a questão, eu nunca tive contato com pessoas com deficiência, mas
porque você não gosta desse tipo dessa pauta, você não teve acesso ou você não quer entrar com essas pessoas. Porque quando a gente fala de acessibilidade, a gente entende que temos que abrir as portas para todos. O quanto essa porta está aberta? Então a gente começa a ideia de a surdez e, consequentemente, uma pessoa que é muda, ela já fica muito mais limitada. E quando a gente chega numa terceira idade em que, normalmente essa pessoa era super sociável, mas ela começou a perder a audição, Sim. ela começa a perder o caminho de contato, ela não consegue mais se comunicar. E se ela não aprendeu Libras, pra, de alguma forma, se comunicar por alguma outra maneira, ela não sabe o que fazer. Tinha um amigo da minha mãe que era casado, né? Ele já faleceu, mas que ele brincava que ele precisava acender a luz pra ele ouvir melhor. Sim. Eu mesmo, se tira meu óculos, eu não ouço, não sei mais o que eu tô fazendo. Então, como a gente fica dependente, né, de outros sentidos. E a gente iniciou conceituando que capacitismo é um termo, assim, pejorativo, né? Que, na verdade, não tem nada de inclusão. Tá explicando que é mais uma forma de preconceito. Sim. Quais exemplos, assim, comuns você daria em relação a isso? A alguma questão física ou dos sentidos ou de PCD que configure, assim, claramente um capacitismo, um exemplo? Um exemplo muito engraçado pra mim hoje, mas que... Muito porque eu acho que eu também cometi esse erro. Nossa, olha pra ele. Tanta coisa que tá acontecendo e eu aqui reclamando. Você não tá elogiando. Você não tá transformando essa numa situação fácil. Você, na verdade, tá falando que você tá incrivelmente bem e tá reclamando, sendo que tem uma pessoa pior que você. Isso é capacitismo. Capacitismo também é quando a gente começa a diminuir a pessoa a ponto dela deixar de ser humana ou capaz. Então a gente tem a ideia a sua capacidade, ela tá limitada porque, vamos dizer, você tá fazendo você vai na cozinha, que é uma frase que eu levo pra todo mundo, dentro de casa, o espaço mais excludente é a cozinha. Um surdo, se ele tá usando micro-ondas, ele não sabe que a comida tá pronta, a não ser que esteja próximo assistindo a luz apagar. Um mudo, talvez ele sofra um acidente e não esteja ninguém perto, ele não consegue gritar e chegar uma pessoa pra auxiliar. Uma pessoa que tem uma deficiência física, então não tem a mão. Ela já não consegue cozinhar. Pode até cozinhar, existe essa possibilidade, porque temos diversas ferramentas para que isso aconteça. Mas, naturalmente, é uma limitação. Então a gente já começa a enxergar todas as pessoas que são uma em 1 milhão. Ó, esse exemplo de pessoa incrível. Nossa, olha, ele tinha tudo isso e conseguiu. Mas ele tá vivendo. É muito comum, né? E também tem uma grande semelhança com o etarismo, né? Ela nem parece, ela tá ótima com a cidade. Ou ele, né? Tanto faz, a questão da idade. O etarismo, eu acho que é o marco maior entre... Você vai acumulando selos de diversidade. Porque em algum momento todo mundo se torna uma pessoa diversa. Com uma pessoa diversa. Seja porque, você é uma mulher grávida, então você pega a fila preferencial. Mas normalmente, mas você tá ótima. Essa senhora, ela tem que estar na fila preferencial. A gente sempre coloca de uma forma pejorativa a situação em que ela se encontra. Então, hoje a gente tem a questão. Pessoas com deficiência não precisam expor a deficiência que tem. Mas você duvida que ela é deficiente. Porque tem deficiência invisível. Uma pessoa idosa, ela não consegue esconder. Porque ela já tem mobilidade reduzida, ela já tem... A aparência já mostra o cabelo branco, a voz já muda. Quando a gente leva pra parte do etarismo, que a gente já começa... Nossa, mas tá toda inteira, tá em cima, você tem muita capacidade, você também tá causando um preconceito com essa pessoa. Nem parece, né? Bem... Que é horrível, eu vou ser muito honesto. Não parece, ótimo. Se você não estivesse apontando isso, eu continuaria muito bem. Então, é um caso de, ao mesmo tempo que está me validando, eu estou me ofendendo. A gente falou aqui de como é especial esse bate-papo, né? Muito obrigada por aceitar esse convite. Porque além de ter uma família, você nasceu, foi inserido desde pequeno e atua como coda por vir de uma família de surdos. Sim. E a gente também falou que você tem uma deficiência. Então, desse lugar, tanto de ajudar alguém, né, nessa situação, e você mesmo vivenciando essa questão, o que você pode falar pessoalmente de como é que são essas dores, como você lida com isso, o que você se acostumou, o que você poderia dar mesmo de informação para as pessoas cuidarem melhor, né, terem mais atenção, porque é fato que o que a gente não conhece, a gente nem sabe, né, que existe, nem trata exatamente por ignorância mesmo, desconhecer. Como pessoa com deficiência e assumindo hoje a minha realidade,
eu noto que por muito tempo eu me escondi. Eu acho que eu até era uma pessoa que causava um pouco do capacitismo. Eu não estou tão mal quanto essa outra pessoa. Eu acho que com os meus pais, meus pais não ouvem, não falam, então eu consigo fazer isso por eles. Então eu não me reconhecia como pessoa com deficiência, porque eu tinha tantas ou mais habilidades que eles. Então eu já desumanizava os meus pais, até eu entender, não, pera, eu também tenho uma deficiência. Eu tenho uma deficiência física, eu tenho má formação, e isso atrapalhou em diversos outros segmentos da minha vida. Que, por mais que foram limitantes, eu não queria que isso me definisse, então eu não assumia. Mas aí eu lembro, eu tenho direitos em cima disso. Eu tenho uma dificuldade, uma deficiência, então eu preciso que as pessoas reconheçam isso para que a acessibilidade realmente aconteça. Eu acho que, por muito tempo, enquanto eu não assumia esse lado meu, a discussão ela ficava muito rasa até por mim. Porque, eu não falava como um membro ativo. Sim, eu cresci com pessoas com deficiência, meus pais, e eu sempre jogava pra outras pessoas. Tinha essa ideia desse distanciamento. Quando eu comecei a assumir, eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou PCD, eu tenho tais e tais limitações, eu comecei a enxergar, as pessoas começaram a me enxergar de outra forma. Começou aquela sensação coitado. E aqui eu entendi por que eu não queria que as pessoas me reconhecessem como pessoa com deficiência. Até o momento em que eu fiquei tipo, beleza, eu vou ser um coitado, vou ser um em 1 milhão, mas eu não vou ignorar isso. Então, já que eu estou dentro deste círculo, dessa comunidade, a partir de agora, farei tudo que está ao meu alcance para que isso não aconteça de novo. Então, sensibilização, conscientização, atos de mudança ativo. Tanto que é por isso que eu fiz especialização em diversidade e inclusão, porque é engraçado que diversidade e inclusão é algo novo. É algo, todas as empresas, todos os lugares precisam ser mais inclusivas. Vocês repararam que vocês estão admitindo isso porque a gente começou a reclamar. Vocês começaram a enxergar isso. Só que antes a gente não tinha esse espaço, a gente não tinha essa voz. E normalmente vem de pessoas como eu, que cresceram nessa comunidade, entenderam situações que, não precisavam acontecer dessa forma. Então a gente começa a reclamar. Porque se fosse meus pais, é normal pra eles. Se fossem meus tios, que também são pessoas com deficiência, eles vão se modulando e vão se adaptando à necessidade. Então, eles se limitam também. Eles falam, não tem espaço pra mim, eu não vou ficar. Eu não queria aceitar isso. Então, como pessoa com deficiência, eu entendi, mas eu também tenho participação nisso. Não um local de fala, porque eu não gosto dessa frase que, eu estou usando meu local de fala. Porque, até vamos ser um pouco teóricos, a frase não é essa, né? Bell Hooks e Angela Davis escreveram sobre o local de onde se fala. Então, você, com uma pessoa convencional que não tem deficiência, ou pessoa com deficiência, todos fazemos parte dessa discussão. Então a gente tem que entender, se eu não tenho uma deficiência, o que eu posso fazer para que essa pessoa seja incluída? Ou se eu tenho uma deficiência, o que eu posso fazer para que isso seja compreendido e não seja limitante? Temos todos participação dentro dessa discussão. É bem... quando a gente conversou, sobre esse episódio, até para fazer o convite, eu fui me colocar nesse lugar sobre essa consciência de ter ou não. E aí eu falei de uma fase da minha vida em que eu fui assessora de uma desembargadora no Rio de Janeiro e era processo físico ainda. Então eu carregava no centro do Rio, que é cheio de pedrinha portuguesa, paralelepípedo, totalmente desnivelado, uma mala cheia de processo, às vezes um carrinho que despencava tudo. E ali eu percebi o quanto aquilo não é acessível. Um cadeirante nunca ia conseguir andar ali ou entrar no metrô. Tinham várias entradas que eram só escadas, cada rolante não funciona. Então é muito difícil, se colocar no lugar realmente de alguma limitação quando isso não se faz presente, no seu dia a dia. O que é completamente diferente, por isso que esse bate-papo é tão relevante, tão importante, nesse ponto mesmo de informação e de conscientização, e das pessoas conseguirem, enxergar o outro. A gente estava falando de números também. Sim. Então, do percentual que você estava falando, pode também desenvolver um pouco, sobre isso, sobre esse interesse do próprio mercado nesse público, não só por essa questão de inclusão mesmo, de conseguir estar ali naquele lugar e melhorar essa qualidade de vida, mas também de como isso é relevante para o business, para as marcas, para tudo, de incluir todos os segmentos e também melhorar essa vida, Sim. Eu acho que, trazendo para números, a gente tem algumas ideias um pouco irreais do mercado. Acho que quando a gente pensa, vamos lá, colocando até de uma forma mais pessoal, quantas pessoas com deficiência tinham na sua sala de aula?
É um pequeno gancho de vamos começar a entender o quanto você estava nesse círculo, nesse contato. Então a gente já tem uma ideia que no Brasil, é uma pesquisa de 2021 ou 2022, que 19% da população com deficiência é analfabeta, não sabe nem ler, nem escrever. Mas por que isso acontece? Sendo que existe a lei de incentivo à educação com pessoas com deficiência. Porque não tem escola, ou não tem preparo, ou não tem o espaço que realmente seja inclusivo. A gente tem uma questão. Pessoas com deficiência física, elas têm um pouco mais de acesso, porque hoje todo lugar tem que ter acessibilidade para cadeirante. Mas aí a gente para pra pensar, como que é essa acessibilidade? Tem o elevador e tem a rampa. Não é o suficiente. Isso é uma porta aberta, mas não é o suficiente de acessibilidade. Vamos pensar. Eu já fui em prédios. Transporte. O transporte, saúde, mercado de trabalho, tudo isso são momentos que a gente começa a pensar. Enquanto não te afeta, você não se preocupa. Mas como foi seu caso, você estava com uma mala de rodinhas e você começou a notar o quanto ela te atrapalha. Não, torcer o pé é um problema. Quando a gente vai pra ideia de, se a gente for jogar pra saúde pública, médicos, quantos médicos sabem Libras? Quantos médicos, quantas caixas de remédio estão realmente com alto relevo em braille e que o consumidor consegue, uma pessoa com deficiência visual consegue consumir esse remédio sabendo toda a estrutura. Então a gente vai, 19% da população brasileira que é pessoa com deficiência é analfabeta. Vamos pro mercado de trabalho. Onde estão... Eu fiz o meu TCC no meu MBA, que foi em DI, eu estava estudando sobre pessoas com deficiência, o acesso que as pessoas com deficiência têm para o mercado de trabalho em cargos de liderança. Isso num nicho muito fechado que era na cidade de São Paulo. Eu queria saber dentro de São Paulo, pois era o acesso que eu tinha no momento. Eu tive muita dificuldade para encontrar pessoas que estavam em cargos de liderança que não fossem donos da própria empresa. Então, de 20 entrevistados, 15 eram donos da própria empresa. 5 foram pessoas que ficaram com deficiência após assumirem o cargo. Então, por acidente de trabalho, acabaram se tornando pessoas com deficiência e permaneceram. Então, a gente tem uma questão. Quando essa ascensão acontece? Então, a gente tem que hoje, dados públicos no IBGE, indicam que 32% do mercado da população que está no mercado de trabalho são pessoas com deficiência. Porém, qual deficiência? Deficiência física, deficiência múltipla, deficiência cognitiva, porque tá tudo no mesmo bolo. A gente não tem essa definição separada. Então eu vou poder te falar, pessoas com deficiência física representam 15%. Eu não posso te dar essa garantia, porque essa pesquisa não chegou até aqui. Não teve essa sensibilização, esse cuidado pra gente conseguir definir e entender. Será que o mercado de trabalho realmente está inclusivo? Ou nós estamos cumprindo com a lei de cotas? Ou nós estamos cumprindo com uma obrigação? E detalhes, colocando o papel que eu tive muito contato. Meus pais nunca passaram da fase operacional. Minha mãe e meu pai foram auxiliares de limpeza a vida inteira. E por que é auxiliar de limpeza? Porque tem menos contato. Porque você não precisa... essa pessoa não precisa atender alguém. Ela não precisa construir uma relação. Ela limpa, é um funcionário praticamente invisível, porque ele passa, faz o que ele tem que fazer, vai embora e ninguém conversa com ele se não tiver esse contato. Então, assim, a gente já tem a marginalização da população e a gente ainda deixa eles mais invisíveis ainda. Mas cumprir com a minha obrigação social. E com essa sua experiência, com essa sua vivência, principalmente dos seus pais, né, de acompanhar desde pequeno, o que você acha? Quais as maiores barreiras? Você falou sobre a questão da educação, sobre o analfabetismo, sobre a dificuldade da língua de sinais, sobre essa dificuldade estatística mesmo, de saber como direcionar uma política pública mesmo, ou privada, se você não sabe, né, quais são os nichos e quais são as deficiências e o que você tem que cuidar. Mas, vindo de onde você vem, com a experiência que você tem e dessa deficiência específica, onde você acha que está o maior gargalo aí? O que deveria ser melhorado? Acredito que além de Libras, né, que a gente estava até falando, que o quanto isso seria melhor em termos de acessibilidade, sobre a dificuldade de ir no banco, de confiar em alguém, essa diferença do intérprete, do tradutor. Sim. Tudo isso, assim, no mercado de trabalho, fala pra gente um pouco, desenvolve essa parte desse tema e esses conceitos também. Ok. Começando até sobre Libras, que é onde eu tenho mais contato. Libras é a segunda língua oficial do Brasil. É oficialmente a segunda língua. Nem 5% da população brasileira sabe Libras.
Sendo que existe uma... Acho que você pode falar melhor que eu nessa questão. Existe eu acho que é uma lei que todo espaço público, pelo menos uma pessoa tem que saber Libras. Eu acompanho os meus pais em entrevistas desde os meus 6 anos de idade. Porque as pessoas não conseguiam se comunicar. E meus pais sabem ler e escrever. Então, uma parte do contato não deveria ter a minha necessidade de estar ali. Mas aí quando a gente começa a pensar em acessibilidade, em acesso para todos, vamos pensar assim, como que a gente assiste TV? A gente liga a TV, tem as imagens, tem o som, a gente vai se comunicando. O jornal, vamos dar um exemplo, o Jornal Nacional não tem Libras, não tem tradução em Libras. Então como que a notícia chega? Pelo closed caption, que são as legendas. Se uma parte da população não sabe ler, como é que essa informação, que é tão relevante, chega neles? Aí a gente coloca a questão de eventos. Hoje a gente tem a deficiência cognitiva, que são os autistas. Eles têm que usar aquele colar pra se exporem, que são pessoas que necessitam de um cuidado, um acesso um pouco menos agressivo em espaços públicos. A gente coloca eles numa jaula, né? Que coloca aquele espaço que tem uma cadeira, eles usam aquele fone e ficam presos ali. Então a gente vai afastando, a gente vai distanciando as pessoas porque você tem uma necessidade especial. Quando a gente vai para políticas públicas, a gente tem a questão: funciona? Eu não posso falar sobre isso. Porque se fosse na minha opinião pessoal, eu acho que a gente tá incentivando um preconceito ainda. A gente continua construindo um ideal de que essa pessoa ela tem uma necessidade especial, então eu vou fazer isso por ela, isso aqui tá suficiente. Não é o suficiente. Se a gente coloca pra pessoas cegas, quando essa pessoa ela vai pegar o metrô, tem o atendente que vai acompanhar ela até ela chegar no fim da estação. Aí ela leva ela pra porta e a partir dali ela se vira. Ela segue o caminho dela e a gente tem fé de que ela vai chegar onde ela precisa chegar. Como que a gente garante que ela pegou o ônibus certo? Como que a gente garante que ela chegou onde ela precisava chegar e sozinha? A gente não tem como garantir isso. E a gente não tem formas nem políticas públicas que realmente sejam ativas nesse lugar. Então, quando a gente pensa em pessoas com deficiência, a gente vai sempre na pessoa com deficiência mais fácil de lidar. O resto que se vire. Portanto, que é aquilo. Eu acho engraçado que eu levei minha mãe no cinema. Pela primeira vez, eu e minha mãe fomos no cinema. O cinema tem um aplicativo que você consegue... é feita uma tradução do que está sendo passado na tela. Ela não gostou. E pra quem que eu levo essa informação? Pra quem eu levo esse feedback? Porque no caso ela precisava olhar pro celular e perdia a cena. Então, mesmo que abriu um ponto de acessibilidade... Mas era em Libras ou era legenda? Era em Libras. Então, tinha... Basicamente, o celular era conectado no Wi-Fi. É um aplicativo. Enquanto o filme tá passando, o celular capta a fala e é traduzido em Libras. Só que eu não assisto o filme, né? Porque se eu tenho que acompanhar Libras. Se eu tenho que olhar pra cá, eu perco o filme. Então o ingresso foi jogado no lixo. Ela preferiu não usar o aplicativo. E eu achei que era a solução. Nossa, vou muito levar minha mãe no cinema. Ela odiou. Então, por mais que foi uma solução, não foi suficiente. Aí a gente pensa, nos sites governamentais tem a tradução em Libras. Você consegue passar o mouse em cima e vai traduzindo. Você demora muito mais tempo. Isso quando o site traduz. Porque nem tudo tem sinal, nem tudo tem um símbolo. Então você tem que ficar escrevendo a palavra. Você demora muito mais tempo. Você fica, respectivamente, você demora... Essa palavra não tem tradução em Libras direta, então você tem que escrever. Você acabou de perder muito tempo. Então, do que você falou brevemente, uma coisa bem simples, até que fica aqui a dica, né, para empresas e marcas que tenham essa preocupação e realmente queiram ser inclusivas e sair desse discurso, é colocar um departamento, um canal acessível para ouvir feedback, para ter ali realmente a opinião do usuário ou do consumidor ou da pessoa que está realmente usando aquele serviço ou consumindo aquela marca ou aquele produto, com quem ele fala, com quem ele dá esse feedback, que não é uma coisa simples, né? Não tá ali e talvez ninguém se preocupe, ou então tem um canal, um saque, que é uma reclamação e que aí é parte 1 para isso, 2 para aquilo, e não tem isso aí. Quero dar um feedback para melhorar o serviço. Exato, mas aí também eu entendo o lado da empresa, porque vai ser um caso avulso. Se forem vários casos, a gente vê realmente acontecendo, porque quando a empresa ela quer ser inclusiva, um único caso é o suficiente para ela começar a procurar solução.
Mas, foi uma pessoa. Esse aplicativo mesmo. Eu gostaria muito de saber quantas pessoas usaram. Eu adoraria que essa informação fosse pública e que a gente tivesse um contato maior. Ou pra pessoas cegas. A gente leva tanto essa questão de leitura, da cultura. Sabe quanto custa um livro em braille? E quantos livros em braille tem? A gente tem que encomendar especialmente. A gente entra em contato com a editora e você encomenda o livro que você quer. E se eles tiverem a tecnologia, eles produzem o livro na história que você quer. Digamos que eu quero comprar A Culpa das Estrelas. Eu lembro que quando tava saindo o filme, uma amiga minha queria muito esse livro e ela tem baixa visão, baixa visibilidade. Então ela precisava do livro em braille. Eu queria muito dar de presente pra ela. A editora não conseguia fazer o livro em braille. Então, quando você acha uma editora especializada em produção de material em braille, e eles te dão o orçamento que quiser, só tem eles que fazem. Então é aquilo, vamos fazer. Mas do meu jeito, da minha forma, já deixa de ser inclusivo. Aí a pessoa fala, mas o material, por que a gente tem a questão da educação tão baixa? Já não é acessível, por que as pessoas acabam sendo tão alienadas? Porque a informação não chega. Por que a gente tem um ponto de pessoas com deficiência física, então cadeirantes? Eles acabam evitando de sair ou fazer coisas. Porque não é confortável. Não é a mesma experiência, mesmo no ônibus. Eu preciso que abra 2 lugares pra mim. Aí você vê as pessoas olhando feio pra você. Você vê as pessoas meio que já pensando, nossa, precisava ser hoje, logo agora. Igual quando entra um idoso no metrô e a pessoa fala, nossa, vou ter que levantar. É um direito dessa pessoa. Você vai ter esse direito daqui a alguns anos. A gente esquece esse ponto. A deficiência que não seja congênita, você pode adquirir em qualquer momento da sua vida. Você pode ser a pessoa que vai precisar dessa política pública. Você vai precisar dessa acessibilidade. Como não te dói hoje, você não se importa. Eu sempre bato nessa tecla. Se não te dói, você não se importa. Até que alguém sente com você, igual foi ontem que a gente tava conversando, e eu falei, mas Célia, quando você vai no médico, você vai na sua ginecologista, você consegue falar com sua ginecologista suas situações. Minha mãe só teve filho homens. Tem questões que ela não se sentia confortável de falar, mas eu tinha que acompanhar. Você vê que ela se frustra, que ela fica constrangida, mas ela não tem escolha. Não tem outra solução pra ela. A gente esquece que todo mundo tem as mesmas necessidades, alguns mais que outros. E é aqui que a pessoa com deficiência acaba se destacando. Então, inicialmente a gente começa com conscientização, porém conscientização como política pública a gente tá desde sempre. A gente nunca passou dessa fase. E pra quem tá chegando agora, a gente tá falando especificamente da surdez, né? Que foi o que ele falou, se a mãe dele vai ao médico, então como que ela vai se comunicar? Se o médico, né? Eu acho que tem um que eu conheça, deve ter algum, que fale a linguagem de Libras, mas não é comum. E às vezes é uma coisa urgente. Adendo, linguagem não é o termo certo, é língua. Porque Libras é um idioma, então é língua brasileira de sinais. Quando a gente usa linguagem, a gente diminui pra como que eu posso dizer? Deixa uma forma de comunicação. Uma forma de comunicação. Seja oficial. Sim, perfeito. Então, também temos muito que aprender aqui. Mas você falou aí, tem um embrincamento em relação à família, mas uma coisa que me chamou muita atenção, e antes do nosso papo e durante, que você falou que a cozinha, né, é um lugar que é o menos inclusivo. Sim. Então, na cozinha a gente tem, além de eletrodoméstico, fogão, faca, coisas até perigosas. O que vivenciando esse momento, tem alguma coisa que você gostaria de dar de sugestão para quem faz uma cozinha planejada, para que ela seja um espaço mais inclusivo? Porque a cozinha, normalmente, em famílias normais, assim, é errado falar famílias normais, como é que seria uma forma mais... É toda família normal, então... exatamente. Eu não tenho problema com esse termo. Tem gente que utiliza famílias convencionais. Convencionais, tá. A cozinha é um espaço super de convivência, de comida, de alegria, de festividade. Então, assim, já tem uma preocupação normal em evitar que crianças fiquem nesse ambiente perto do fogão. Tem 1000 acidentes domésticos que acontecem em famílias convencionais. Mas o que poderia ser importante, fácil, assim, simples, que poderia chegar para quem tem esse tipo de comércio, ou de negócio, ou de fabricação de coisas e utensílios para a cozinha, que facilitaria muito incluir tudo isso que a gente está falando aqui e tornar a cozinha esse lugar mais legal. Um ponto muito interessante que eu levo é quando você faz aquela cozinha planejada com aquela ilha enorme, você já excluiu toda a pessoa com mobilidade reduzida. Aí porque a pessoa coloca no teto todas as panelas, a ilha tá no meio da cozinha, a mesa fica num canto específico. Uma pessoa cadeirante já não consegue passar ali, porque não tem espaço. Uma pessoa com nanismo não alcança
aquelas panelas. Quando você faz aqueles armários altíssimos, uma pessoa com deficiência física, ela talvez não consiga alcançar esses utensílios. Quando você pensa em uma cozinha planejada, um espaço inclusivo, você começa a pensar, será que se eu não conseguisse fazer, eu consigo manter a minha rotina? Minha avó, quando a minha avó ela acabou tendo mobilidade reduzida, ela deixou de cozinhar. E ela amava cozinhar. Ela era, tipo, a matriarca que cozinhava todo domingo. Ela não conseguia mais. Mas essa parte também é de pensar, eu vou fazer um fogão menor, assim, tem coisas que são muito específicas e pessoais. Mas, por exemplo, você falou do micro-ondas, que como é que o surdo vai saber que a comida ficou pronta? Então, como ele saberia? Ele fica olhando lá, ele não pode sair pra ver se parou de piscar, se chegou no segundo. Mas teria alguma ideia, assim, a gente pode melhorar com essa funcionalidade, por exemplo? Creme, sei lá, tem um negocinho. Como o caso do micro-ondas, como tem o visor, tem essa estrutura, ela se torna o mais inclusivo possível. E também a gente não tem como a gente falar, coloca pra vibrar e vai ser isso. Você continua me colocando, forçando a estar aqui do lado do micro-ondas, colocando a mão e sentindo se tá vibrando ou não. A cozinha, infelizmente, eu não te dou soluções que vamos colocar um fogão menor ou um fogão por indução. Porque, cara, talvez não seja tão claro pro usuário o que funciona aquilo. Tem vários memes, né, sobre o pessoal que coloca a mão no fogão por indução porque não tá ligado, mas tá quente. Se uma pessoa sem deficiência, uma pessoa, digamos, convencional, já passa por isso, imagina uma pessoa com deficiência. Existem situações que a gente perde muito. A gente aceita nossas perdas. A gente tenta, de alguma forma, manter a estrutura convencional. Honestamente, eu sinto que um fogão a gás com fogo, por uma pessoa com deficiência, vai ser mais fácil de lidar com um fogão por indução. Porque eu sei que o gás tá ligado, eu sinto o cheiro, eu vejo que o fogo tá ali. Enquanto, será que tá funcionando? Eu não tenho como ouvir que o timer aconteceu. Tem situações que a gente tem que aceitar que não é pra gente. Mas se eu não consigo nem entrar ali, eu acho que essa é a primeira discussão que a gente tem que ter, eu já não posso participar dessa discussão. E eu não estou no lugar em que eu não consigo usar minha cozinha. Assim, se eu pudesse trazer minha mãe cozinha todos os dias, ela conseguiu fazer isso. Uma pessoa cega, talvez, a gente precisasse trazer ela pra falar sobre isso. Não porque eu quero fugir da pergunta, mas porque eu não consigo me colocar nesse lugar. O que você tá falando é ótimo, porque a pesquisa deve ser exatamente com quem tem essa dor, né? Sim. Não fica no âmbito da imaginação, assim, então não tem menor A gente hoje legitimidade, né? Exato. Que realmente ter a dor pra conseguir melhorar. Eu acho incrível como tudo é tão tecnológico. Tudo, a gente tem a geladeira super tecnológica. Você aperta lá pro modo festa, modo sei lá o quê, modo sei lá. Cara, às vezes eu quero só uma geladeira que eu consiga colocar minha comida até esfriando, eu tiro ela e faço as coisas. Às vezes, minha mãe, a gente tinha uma geladeira que ela mudava de modo, porque minha mãe esquecia de... Eu apertava pra fazer compras, então a porta ficava aberta, a gente colocava as compras, e eu falava minha mãe pra trocar. A gente perdia várias coisas porque a gente esquecia do modo e minha mãe não entendia isso. Então, às vezes, o simples, o básico é tão mais fácil e tão necessário que é um caminho. E tem dicas, voltando a esse lugar aí que você falou, de onde se fala, na sua experiência, como vocês conseguiram adaptar o que existe, da forma que existe, às necessidades de vocês, o que você foi vendo, até da própria família, né? E resolvendo os seus próprios problemas com aquilo que dá no momento, com o que tem, e que você possa deixar de dica aqui para as pessoas que estão nessa situação ou conhecem alguém que tá. Muita inteligência emocional. Você tem que ter paciência mesmo. Ensinar pros meus pais como utilizar um celular demora tempo. Demanda funções. Às vezes um próprio celular toca, eles não vão atender. Mas eles aprenderam a mandar mensagem. Aprenderam a fazer chamada de vídeo. Você compra vamos dizer assim, não só compra aparelhos pra dentro de casa, mas quando você tá tendo uma experiência nova, você começa a observar. Às vezes, meus pais, eles queriam... a gente tava numa feira, eles queriam fazer uma compra. Você via que a mulher não tinha paciência pra olhar o que eles queriam, porque demanda um pouco mais de tempo. Você tem que ter um pouco mais de paciência. Não é só, eu quero isso, você me fala o preço, eu faço. Não, eu quero entender o que tá acontecendo. Meus pais tentavam fazer isso. Eu cresci com Libras como como meu idioma nativo. Não é português, eu aprendi Libras antes. Eu tive também que aprender a falar, porque minha fala desenvolveu muito tarde. Eu tenho amigos e parentes que estão com outras deficiências, deficiências múltiplas.
que um deles é surdo, mas ele também tem deficiência em síndrome de Down, então tem outras questões. Ele, obviamente, precisa de uma atenção maior, ele precisa de um tempo maior pra acompanhar você, mas ele consegue te acompanhar. É possível que ele entenda o que tá acontecendo. A primeira dica que eu dou pra todo mundo é: para. Tenta entender, e se você não conseguir, escreve, sinaliza, pontua, tenta de alguma outra forma. Porque assim, a gente fez isso com você. A gente te ensinou desta forma. Você não aprendeu essa forma de comunicação, mas você pode aprender. Eu acho que também é boa vontade de se colocar no lugar do outro. A gente adora falar sobre empatia, mas a gente não aplica. Então, inteligência emocional, paciência e empatia é muito necessário. É isso que você falou, eu fiz uma analogia, e me corrija se eu estiver errada, mas das pessoas não conseguirem se comunicar, ou de alguém não ter paciência e da pessoa não entender, é como você estar viajando para um país em que você não fala a língua e ninguém te entende, não tem um intérprete, você quer comprar alguma coisa, bem parecido, né? Sim. Vai dando aquela ansiedade que também nessa situação está presente. Então, manter a calma é o ponto 1. E a família, no seu caso específico, como coda, que foi o que a gente falou, você desenvolver não tinha outro jeito, então você foi intérprete dos seus pais, e acho que é ainda. E como foi pra você, o que você pode falar, como lidar com isso, né? Como melhorar, como exercer esse papel, que é com certeza, assim, hard por ser muito demandado, por querer ajudar, mas também querer ter a sua liberdade, a sua vida e também entender, mas você falou que durante um tempo não queria estar nesse lugar, que também tem essa questão da comparação. Então tudo que você falou aqui, nossa, até agora, tipo, uma aula, obrigada. Mas essa questão da paciência e de separar esse lugar de filho, de também pessoa com deficiência. A gente tá nesse momento de dica e de família, pedir empatia. Então é difícil, né? Primeiro reconhecer isso, pausar e tentar separar. O que você acha? Com a sua maturidade de hoje, o que funciona melhor, sabendo que você é a pessoa, a referência para a comunicação de alguém que em tese depende de você, independente de você ter ou não escolhido estar nesse lugar, né? Sim. Tem um filme maravilhoso sobre isso. Sim, tem o filme Coda, que é incrível. Tem diversas... a gente tem muita mídia que fala sobre inclusão de pessoas com deficiência. Mas falando sobre Coda exclusivamente, é um trabalho muito ingrato. Porque chega um momento em que a gente esquece que nossos pais são os nossos pais. A gente acaba infantilizando eles. E chega um momento em que eu precisei ser adulto. Que eu precisei sair de casa e seguir com a minha vida e fazer isso. E eu me senti muito mal. Culpada. E com uma culpa incrível de tipo, nossa, eu fiz tanto isso de tipo, vocês não são capazes, que agora que eu tenho aqui, eu preciso aceitar que vocês são, que vocês construíram tudo isso, que vocês fizeram tudo isso. Eu me sentia muito culpado por isso e ao mesmo tempo eu tinha muito medo de que eles não fossem conseguir sobreviver sem a minha presença. Mesmo tendo outros irmãos, tendo uma comunidade muito unida, uma rede de apoio. Se fosse pro público geral, para as questões assim, até pra questão jurídica, é engraçado quando você tem que explicar pros seus pais coisas que você não sabe, mas você precisa ser um porta-voz. Hoje, quando eu comecei a entender que eu era um intérprete, um tradutor, eu falava, eu dou voz pros meus pais. Hoje eu entendo que eu nunca dei voz pra eles. Eu fui uma forma deles amplificarem suas vozes. Uma forma de que essa mensagem chegasse além do que apenas a mim ou a pessoa que precisava entender eles. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a enxergar pessoas que têm um filho com deficiência. Então, que era aí o papel contrário. Pessoas que não têm deficiência, mas o filho nasce com deficiência. E como eles se perdem. E agora eles precisam remodular toda a rotina, toda a história, toda a imagem da família perfeita, da família margarina, porque agora você tem uma criança com necessidades especiais. E você vê que a gente não sabe incluir, a gente não sabe acolher. E a gente começa a fazer o que eu fiz com os meus pais. Incapacitar. A gente começa... Não, deixa que eu faço, deixa que eu te ensino, deixa que eu vou, deixa que eu te acompanho. Aí chega um momento em que essa pessoa precisa ser um adulto, precisa ser responsável por si mesma. E dói na gente abrir mão disso, dói esse ponto do... Nossa, eu nunca deixei você fazer isso, né? E agora eu tenho que ir embora, e como que eu faço isso? Como que eu faço a transição? Essa transição, ela é o momento mais difícil, foi muito difícil pra mim. E eu acho que conversando com outros codas foi um momento muito difícil são os meus pais. Eles são os adultos. Eles são os responsáveis. Até quando
eu precisava fazer um passeio na escola, eu precisava que eles assinassem. Então não era assim tão maduro. Mas aí chega momentos em que você vai no banco com seu pai e o dinheiro é dele, mas é você que tá falando quanto você precisa sacar. É você que precisa fazer isso, você que precisa falar com o gerente. Você que tá falando sobre a fatura do cartão de crédito. Você começa a limitar um pouco o que é aquela pessoa e o que é a sua verdade. Tanto que eu digo, por muito tempo eu acabei notando, eu sabia falar mais sobre os outros do que sobre mim. Eu precisei me reconhecer, me conhecer depois. Depois que toda a minha história foi construída como um tradutor. Quando a gente leva pra comunidade, pras histórias pessoais, existem pessoas. A gente tem a questão do... Mulheres acabam assumindo o papel de responsáveis pelos idosos, pelas suas mães, pela família. E elas acabam perdendo a sua individualidade porque trabalham dentro de casa, viram donas de casa. É muito honroso fazer isso, mas é muito trabalhoso. É um trabalho que não acaba, você não para. Quando você entende que você nasce já dentro desse círculo, e quando você sai desse círculo, você não terminou o seu trabalho, porque quando acontece alguma coisa, ainda ligam pra você, ainda pedem pra você voltar, ainda ficam... Ai, fala com ele que ele resolve, porque você vira referência. Sempre é o seu contato. Você nunca tem um momento em que você respira. Você sempre fica com aquela preocupação. E aí eu entendo porque pais que têm um filho com deficiência escolhem não ter outro filho. Porque é um desgaste muito grande, é um momento em que você começa a se apagar, mas é uma escolha que você fez em ter esse filho. Você sabia que existia uma probabilidade dessa criança vir com deficiência. Cumpra com o seu papel. A sua responsabilidade continua. Mas eu não sou a pessoa que vai virar pra alguém e falar que é fácil. Que acontece, depois que chega o momento que acaba, não acaba. Você falou algumas reflexões incríveis, porque na verdade o que você se colocou e manifestou como a sensação que você tem, né? O sentimento é meio síndrome do ninho vazio, ao contrário. Sim. Então, de ter criado ali um papel de dependência mesmo, de se sentir nesse lugar, ainda que não seja voluntário, mas você sempre esteve ali. Então, sair desse lugar, dessa sensação de insegurança, né, e de culpa, de como eu vou deixar os meus pais. E por outro lado, é uma inversão da lógica, né? Os seus pais são os seus pais. Então, isso que você falou é muito interessante, até para compartilhar, que é um sentimento que deve ser muito comum e que normalmente é dos pais em relação aos filhos. Você também falou dos pais quando tem um filho com necessidades especiais. Então, como advogada, já cuidei de alguns casos assim. E essa questão dessa consciência, né, de um planejamento familiar, abranger todas as possibilidades. E então, assim, normalmente os pais normais, normal que eu digo, pensar dessa forma. Não. Até a gente conseguir ter uma terminologia útil, normal é o que a gente utiliza. Mas eu quis dizer, normal o pensamento dos pais quando estão pensando em gerar uma nova vida. Sim. Que é de transpor ali para esse projeto as suas expectativas, né? Que vai ali daquele alter ego total, de o melhor de mim junto com o melhor dele. Então teremos um super perfeito ou perfeita, e ali a gente já imagina, sei lá, toda a trajetória de perfeição ou de projeção mesmo, daquilo que não se conseguiu fazer, e de colocar isso nos filhos. E uma parentalidade, um projeto familiar responsável estamos preparados para cuidar, vamos exercer esse papel, seja o que vier. Sim. E logicamente, né, esperando sempre que dê tudo certo, no sentido de não ter nenhuma questão diferente, mas é muito injusto também projetar, mesmo em filhos sem nenhuma necessidade especial, aquilo que você gostaria que fosse, ou impor. Então isso é muito independe, né, de qualquer sei lá, coisa que fuja lá do script ou que tenha alguma deficiência ou necessidade especial. Mas a outra coisa que você falou, além dessa síndrome, né, do ninho vazio e dessa projeção, que também tem um filme muito legal, que é Senhor e Senhora Adam, que é um filme francês, que fala dessa expectativa de projetar no filho aquilo que eles gostariam de que fosse. Eram dois intelectuais, é um filme bem interessante, filmes franceses, né, então fica aqui a dica. E aí o filho não é nada disso, então o casal fica bem... Mostra exatamente o contrário, é até cômico, é uma comédia, mas é bem francesa. E esse papel e como lidar com isso, e dicas, né, para a família, de compartilhar esse lugar. E também, né, da paternidade, da parentalidade, o quanto isso é importante e relevante. E
mudando aqui, passando... Você abordou a economia do cuidado, que é um tema também que vai ser objeto de um outro episódio, mas que normalmente é um papel, né, de gênero que por gerações fica ali pro lado feminino da família, com várias literaturas sobre isso. Tem uma antropóloga, Miriam Goldenberg, eu gosto muito de citar, que fala exatamente do papel da mulher, e principalmente a brasileira, que se cobra muito de estar sempre nova. Então ela fala sobre esse papel do cuidado, que recai sobre a mulher também, que com o passar do tempo ela vai se libertando, porque isso vai mudando e essas necessidades também. Mas sobre isso, sobre o quanto, aproveitando esse tema, né, e já caminhando, infelizmente, para um fim em breve, qual a sua opinião, assim, no seu caso, você falou que tem um irmão, um ou dois? Eu sou do meio, são mais 2 irmãos. Sim, e então tem irmã. Então vocês dividiram esse cuidado, não teve essa questão de gênero recair sobre uma mulher da família, mas como foi isso entre vocês? Você acha que você é mais velho, mais novo? Eu sou do meio, então eu tenho um irmão mais velho e um mais novo. E você acha que esse papel você exerce, caiu sobre você? Sim, eu acho que indiretamente caiu sobre mim e eu meio que quis assumir isso. Acho que eu também... Historicamente, eu e meus irmãos, a gente teve uma estrutura familiar muito... A gente amadureceu muito cedo. Tanto que... Qual a diferença de idade? Eu e meu irmão mais velho temos 2 anos de diferença, eu e meu irmão mais novo 3 anos. Então, entre o mais velho e o mais novo, 5. O Rafa não sabe Libras. O Rafa é o mais velho? É o mais novo. Porque eu e Matheus, a gente já falava. O Matheus fala muito melhor que eu. Eu mesmo, depois que eu saí de casa... E como é que ele se comunica com os seus pais? O mais novo? Meus pais sabem ler lábios, o Rafael sabe o básico. Então ele poderia aprender... Eu poderia saber mais? Poderia. Mas, ao mesmo tempo, a comunicação... É aquela... Na família constrói uma forma de se comunicar que funciona pra todo mundo. Uma dinâmica. Uma dinâmica, então deu certo. Mas o Matheus, ele pegou o grosso. Ele foi o primeiro. Teve que aprender Libras, fala super bem. Mantém na raça mesmo. Eu tive que aprendi, mas quando eu saí de casa, perdi muito. Porque eu não precisava mais lá, não tinha com quem falar. Mas quando eu volto pra casa, eu exclusivamente falo em Libras. Eu não uso nada verbal. Tanto que eu lembro que quando eu era menor, eu pegava o ônibus com meus pais. E eles leem lábio rápido, assim? Sim, rápido. Sim. Inclusive, isso é um problema que veio por eu não ter aprendido a fala decente, normalmente. Eu desenvolvi muito tarde. E o meu cérebro, ele pensa mais rápido do que a minha boca fala. E porque em Libras, eu sempre fui muito rápido com as mãos. Porque Libras tem palavras que não tem sinal. Então você cria contexto. Ai, perdão. Então eles conseguiam levar essa comunicação pra frente. E como que acontece? O exemplo que eu estava comentando eu pegava o ônibus dos meus pais, eu não falava em Libras, eu não falava verbalmente. Eu ouvia as pessoas, ai, coitadinho, ele também é surdo. Aí eu respondia, não, eu ouço e sei falar, mas eu não preciso fazer isso com eles. Então eu sempre fui muito reativo. Eu acho até por isso que eu assumi esse papel. Eu sempre fui não, você não vai fazer isso, você não vai... né? Eu sempre estive nesse papel. E aproveitando isso que você falou do irmão mais novo não ter desenvolvido a língua de Libras... A gente sabe que política pública é uma escolha, né, de Sofia, muito difícil, que tem muita coisa aí, segurança, saúde, educação. Mas, na sua opinião, assim, qual é a importância das escolas públicas adotarem uma linguagem de Libras, disso fazer mais parte dessa consciência de que é uma forma de inclusão e o quanto isso é importante? Porque, por exemplo, vocês falam e o seu irmão não. Se isso fosse algo que é ensinado em uma escola, não era escola pública, eu acho que você estudou, mas assim, pelo menos como você acha que isso poderia ser integrado de uma forma mais consciente mesmo, e pensando em inclusão na política pública de escolas? Deixar de ser opcional. Libras ou material de inclusão deveria não ser só por demanda ou se alguém tiver interesse ou necessidade. A gente teria que produzir material inclusivo, então as apostilas em braille, espaços realmente inclusivos. A escola que eu estudei era uma escola pública. Antes de eu ir para o privado, então eu tive a experiência nos dois. A escola privada muito mais acessível do que a escola pública, porque as salas, elas dependiam de escadas. Então uma pessoa com uma cadeirante não conseguia entrar. Então tem um ponto que
tem que deixar de ser opcional a acessibilidade. Libras é a segunda língua oficial do Brasil, como eu disse. E na faculdade é uma eletiva. No ensino fundamental e médio, não existe esse curso, a não ser que tenha um período extra em que você aprenda, que você queira fazer, você faz o curso. Eu tenho uma prima, Bianca, se você assistir a gente, ela é professora e ela fala Libras, ela desenvolveu isso. Legal. Então a minha mãe sempre fala dela, nossa, a Bianca ela é muito requisitada, porque ela é uma professora que tem essa capacidade, ela desenvolveu, ela realmente se expressa bem, então é bem inclusivo, né? Então tem que... Beijo, Bi. Deveria entrar no currículo exatamente por isso. Deu 1 em 1 milhão. Tem Sim. uma que é um exemplo incrível. Lembra no Big Brother que tinha uma professora que era de... Eu não vejo nem desenho, né? Ah, queria. No Big Brother, eu acho que há 2 anos atrás, tinha uma participante que ela era professora, e era professora de uma sala especial e ela sabia Libras. Quando ela acabou sendo eliminada, infelizmente, queria que ela tivesse ganhado, o Tadeu fez a eliminação dela em Libras. Ah, que legal. E eu fiquei, tipo, meio triste, mas ao mesmo tempo tão bonitinho. Porque foi um momento interessante e necessário. Mas a gente não ter na parte estrutural, no currículo, isso, a gente já meio que deixa claro que a gente não se importa. Porque a gente tem que aprender inglês e espanhol. Espanhol ainda, a gente faz aos trancos e barrancos. Eu fiz esse parênteses porque é muito difícil, né? A escolha pública tem tanta coisa. Aí, realmente, assim... Eu falo isso porque na parte jurídica a gente pega processos, questões de saúde, plano de saúde mesmo privado. Sim. Então tem aquela fila de isso é ou não liberado pela ANS. Tem que fazer escolhas mesmo que são difíceis. Então o interesse público, né, fala muito mais do que realmente tem estatisticamente. Então você tem que fazer escolhas muito difíceis em muitas áreas, mas é importante trazer o tema, pensar nele, incluir, e o mundo ideal é que, lógico, não se precisasse, né, fazer escolha nenhuma. Exato. E que isso, na verdade, já tivesse incorporado em todos nós, principalmente nesse olhar também, né, de que incluir, e aí vem caminhando, a gente vai ter outros papos, porque hoje a gente falou especificamente de coda e de surdez e de Libras e focou mais nesse sentido, mas a gente falou no início que você é uma pessoa com deficiência, então falar da sua experiência também fora desse âmbito dos pais, né, e da família, mas pensando em tudo isso, nessas escolhas difíceis, então quais recados, assim, o que você diria para os homens participarem mais dessa questão do cuidado? Vou colocar aqui algumas ideias, você desenvolve aquilo que você achar que nesse momento faz mais sentido. Como você poderia brevemente, assim, falar para as famílias, olha, estou aqui. Isso hoje, numa aula de análise de dados, surgiu, né, na turma, o professor falando de uma experiência pessoal, que ele fez uma cirurgia e que tem muitas buscas no Google, então vou fazer a ponte, que parecem, assim, não fazer sentido, não entram nas estatísticas, não colocam ali, mas só de você digitar e ver que você não é o único, então cirurgia em tal coisa, aí você vê que tem uma lista e fala, não sou só eu, tá tudo bem, vou ficar bem. Apesar de ser a tecnologia, apesar de ser um buscador, mas você tá sozinho num momento muito difícil, de angústia, né? Ninguém passa por uma situação familiar ou difícil, ou crítica, seja pelo motivo que for, e a gente tá falando de uma que é muito sensível, então, para alguém se identificar com você, olhar e falar, nossa, ele conseguiu exercer esse papel, ele conseguiu ter autonomia, ele conseguiu, apesar de se sentir nesse lugar aí de culpa, de síndrome, né, do ninho vazio, mas ele conseguiu, então eu também vou conseguir. Então essa palavra, assim, de tenha força, estamos juntos, o que você acha mais importante deixar aí de recado para quem tá assistindo a gente? Inicialmente, eu acho que a gente tem que tirar a ideia de que existe um problema. É uma realidade, e essa realidade é o com que você vai trabalhar, com que você vai seguir com seus planos, vamos dizer, de forma estratégica. Você tem essa situação é com que você vai lidar. Essas são as cartas do jogo. Você tem que estar no momento, você tem que estar presente. Eu acho que você pode se dar o momento em que você fica confuso e você não sabe o que está acontecendo, mas você não para aqui. Você não se permite ficar só nesse lugar e se exclui da narrativa. A narrativa, ela inclui tanta gente, a comunidade inteira. Então, se é uma pessoa que você está próxima a você, que é uma pessoa que... Seja você acaba se tornando essa pessoa com deficiência, seja uma pessoa que você até não tem esse contato, mas você pode fazer alguma coisa, faça. Participa. Mostre que, assim, esse momento te importa tanto quanto seria um acidente com uma criança que caiu na rua e ralou o joelho.
Ou, você tá vendo um assalto, você tá lá tentando fazer alguma coisa. Participa. Tenta, de alguma forma, mostrar que você tá ali por essa pessoa também. Você não sabe o que fazer? Beleza, acolhe. Se você puder fazer alguma coisa, se você puder estar junto, acompanhar, é o melhor que você pode fazer. Você já tá fazendo muito. Você já tá mostrando que existe um outro papel. A gente tem a ideia que homem não participa, né? Que como a gente disse, a mulher assume esse papel. Mas o homem, ele acaba tendo tanta responsabilidade quanto. Porque enquanto a gente estiver nessa situação no mundo, o homem ainda toma decisão. O homem ainda é responsável financeiro. O homem ainda é a força da relação. Beleza, cumpra com isso. Se você acredita nisso, cumpra com isso. Se você não acredita nisso, mas você quer fazer alguma coisa, esse é o seu momento. Não só com pessoas com deficiência. Toda a comunidade depende que os dois lados atuam. Só que a gente coloca nas costas das mulheres porque elas entendem que talvez eu precise disso. Talvez faça sentido. A gente se escolhe. A gente tem que escolher a comunidade, tem que escolher a nossa realidade. A gente tem que escolher o apoio. A gente tem tantas vezes que a gente fala, ninguém falta a mão de ninguém, todo mundo junto, vamos passar por isso juntos. Beleza, você vai apoiar seu time de futebol, apoia sua família. Você vai apoiar, você tem que trabalhar tantas horas pra isso, você não tá trabalhando pela sua família, às vezes tira uma folga, leva sua filha no médico, acompanha essa pessoa. Já vai fazer tão bem essa conexão, porque você vai começar a entender. E entender é o primeiro passo. E isso não só pra homem, não só pra mulher, mas pra todo mundo que não tem ninguém assim perto de mim. Você pode ser essa pessoa um dia. Assuma essa dor e transforma essa dor numa solução, num gás pra algo a mais. A partir daqui, a história é outra. E já começa o movimento. Você tem toda razão. Essa consciência, até pelo envelhecer, a gente teve um episódio aqui no nosso Papo de Família sobre a passagem do tempo. Eu falei do pai dessa minha amiga, que a surdez deixou ele isolado. Várias pessoas na família, né? Se a gente olhar essa questão também cognitiva, Alzheimer ou doenças realmente que tem essa questão, né? Que vão incapacitando de alguma forma para tomada de decisão. A gente já falou aqui sobre alguns instrumentos jurídicos também sobre isso. Mas hoje, chegando ao fim, quem tiver dúvidas, manda pra gente, acompanhe aqui no canal. O Gabriel está na Legal Family, a gente vai colocar lá um material de apoio para pessoas, para codas, especificamente relacionado ao episódio de hoje. Sim. Ele é nosso parceiro, ele é especialista nesse tema, ele presta consultoria nisso também, então é um prazer ter você na nossa rede. Obrigada pela presença, por esses ensinamentos valiosos. É só o início, né? Pelo menos a gente tem contato com isso. Por favor, foi uma honra participar. E reconhece o quanto precisa evoluir. E é um tema incrível. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa, sou fã. E até o próximo episódio. Sigam o nosso canal, sigam o Gabriel nas redes sociais. Pode falar quais são suas redes? Bom, meu Instagram é pifgabs, meu LinkedIn é Gabriel Gomes, podem entrar em contato. E qualquer dúvida, mandem pra gente. Obrigada, até o próximo. Prazer, gente. Tchau, tchau.